Grupo em moto ataca um ônibus e o incendeia no Jardim Ademar de Barros, em Campinas. De acordo com a Guarda Municipal, um grupo de 4 homens em 2 motos atacaram um ônibus, mandaram o motorista descer e incendiaram esse ônibus. Foi um ataque horroroso e eles pediram para que o motorista descesse, para que não ferisse, então ninguém ficou ferido. Pelo menos isso, ninguém ficou ferido. Agora, as chamas do ônibus atingiram os cabos de telecomunicações. Isso fez com que uma empresa de telecomunicações, de internet, tivesse que ir lá no local e corrigir o problema. Veja as imagens do ônibus, a situação como ele ficou. Realmente uma coisa pavorosa, realmente pavoroso. Olha só, aparentemente, ou pelo menos está sendo investigada a possibilidade de esse ataque ter sido uma espécie de represália contra o motorista, ou pelo menos contra o acidente que ocorreu na terça-feira e que vitimou um ciclista de 18 anos. Não se tem prova ainda, é só uma possibilidade. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: supondo que tenha sido uma represália, será que isso resolve o problema? Será que o problema não pode ser resolvido de formas diferentes, como por exemplo a construção de ciclovias que o prefeito se recusa a fazer em lugares importantes? O prefeito está fazendo as ciclovias, ótimo, muito obrigado, senhor prefeito Jonas Donizete. Está fazendo ciclovias onde? Por exemplo, no lugar aqui no Campo Grande, que sai da Praça da Concórdia e vai para lugares mais periféricos ainda, ligam nada ao lugar algum, sendo que essa ciclovia poderia estar ligando da Praça da Concórdia, por exemplo, ou do terminal de ônibus que está sendo construído agora, até o Shopping das Bandeiras. São aproximadamente de 5 a 7 quilômetros. E isso poderia ser feito para que a população tivesse mais segurança. Numa situação como essa, o ciclista, a gente vai analisar as imagens, veja que o ciclista está passando no local que tem uma bifurcação, praticamente um Y aquilo ali, Então ele está passando, ele está no local seguro. Eu até comentei que ele estaria no lugar errado. Bom, lugar errado no sentido de que ele poderia ter ido para outra rua, e a rua que forma o Y, tá? E aí ele poderia estar ali mais segurança, provavelmente, Agora, o motorista do ônibus vem em velocidade, em alguma velocidade, não vou aqui imaginar qual é a velocidade em que ele está vindo, e ele atravessa a frente, o que seria a frente do ciclista, mas ele leva a ciclista com bicicleta e tudo, e isso ocasiona a morte do ciclista. Ou seja, bom, não vamos ficar aqui levantando hipóteses se houve má vontade do motorista, não sei se ele não viu o ciclista, eu não sei o que aconteceu, a gente não pode ficar fazendo suposições absurdas aí, A Guarda está investigando isso, vamos aguardar as investigações, e o suporte para a família, a empresa está prestando, assistência, enfim, para a família. Claro que toda assistência vai ajudar no quê? O rapaz já morreu, então, mas enfim, pelo menos alguma coisa eles estão fazendo. A gente se lamenta muito pela morte do rapaz, não pode acontecer um negócio desse, não é para acontecer isso. Mas voltando para a análise, o ônibus atravessa a frente, o que seria a frente da bicicleta ali. Agora, se fosse um outro caminhão, um outro ônibus, ou se fosse um caminhão, ou se fosse um carro, ou se fosse um pedestre, o que será que aconteceu para que o motorista simplesmente jogasse o ônibus para cima da bicicleta? Será que o motorista não tinha noção da manobra que ele deveria fazer para passar à frente da bicicleta, ou que ele deveria esperar a passagem da bicicleta para que então houvesse segurança? Eu não sei. Só sei que houve o acidente que vitimou o rapaz de 18 anos, impressionante isso, assustador, e agora tivemos esse ataque incendiando o ônibus, um outro ônibus da mesma linha, no mesmo local parecido, não foi no mesmo local, mas foi um local parecido. E a Guarda Municipal está aí investigando para ver o que aconteceu, para ver as causas do que aconteceu. Existe a possibilidade de ter sido sim um ataque terrorista em represália àquilo à morte do rapaz,
Então essas são possibilidades, né? Não tem uma acusação formal, não dá para dizer que foi isso exatamente que aconteceu, mas é uma possibilidade. Veja o ônibus em chama, veja que situação pavorosa. E a guarda municipal, o capitão aqui, o comandante deu essa entrevista, falando que o motorista saiu do ônibus correndo, né, porque ele ficou apavorado, claro, e deu um jeito de avisar a central dele. Uma vez feito isso, eles também avisaram a guarda municipal, né, abriram um chamado, e a guarda correu para lá o mais rápido possível, conseguiu evitar que outros ônibus fossem atacados, mas pelo menos um outro ônibus teve um para-brisa quebrado. Acertaram uma pedra, né, no para-brisa, e isso naturalmente danificou ali o veículo, mas pelo menos não incendiaram outros ônibus, né? Isso aconteceu lá. É lamentável. Agora, deixa aqui a minha pergunta: será que não seria melhor educar os ciclistas, educar os motoristas, fazer campanhas de educação para as pessoas, campanhas de educação que ajudassem as pessoas a se preparar melhor para andar no trânsito, mesmo de bicicleta? Afinal de contas, bicicleta também é um veículo. Bicicleta não é um brinquedo. As pessoas ainda estão lidando com a bicicleta como se ela fosse um brinquedo. Não é possível que numa cidade como Campinas, uma cidade desse tamanho, o poder público enxergue a bicicleta como um brinquedo. Até uma quantidade de anos atrás, quem sabe, né? Mas até que idade? Desde quando a bicicleta foi inventada, ela é um meio de transporte. Ela foi inventada para ser um meio de transporte. Por que não encarar a bicicleta como um meio de transporte? Por que não educar o motorista? Não estou dizendo aqui para exigir habilitação, nem nada desse sentido. Não precisa ser tão preciosista dessa forma. Mas educar. Por que não colocar isso como disciplina nos cursos de CNH? Por que não exigir isso? Talvez não como uma disciplina que vá reprovar, mas pelo menos é necessário ensinar todo motorista que é necessário cuidar com os ciclistas, 1,5 metro de distância, porque o ciclista muitas vezes faz zigue-zague, ele está dirigindo, ele faz zigue-zague. Não tem uma ciclovia, um local seguro para essa bicicleta passar, então é necessário fazer campanhas para educar os motoristas, evidentemente educar os ciclistas também, de todas as idades. Todas as idades. Os grupos de ciclistas, que não são poucos em Campinas, fazem o seu esforço nesse sentido. Mas e aí? Está sendo suficiente? Não. Então eles têm poder para atingir mais e mais pessoas? Não. São grupos pequenos e sem poder aquisitivo, sem poder, né, financeiro para fazer campanhas, grandes campanhas. Então, será que o poder público não pode se mexer nesse sentido? Por que não, senhor Jonas Donizete? Porque não foi pensado isso ainda numa cidade desse tamanho? Uma cidade como Campinas não é uma cidade pequena. Campinas já foi cidade modelo. Chega a ser engraçado falar isso. Mas Campinas já foi cidade modelo. Por que não ser cidade modelo nesse sentido também? Já que o problema existe e é muito grave. Por que não ser cidade modelo nesse sentido também? Mas a gente está dando um modelo esquisito, né? Porque as ciclovias foram tiradas do BRT. O prefeito não se explica muito bem, não dá para entender. A explicação de não ter ciclovia é que não existiam ciclistas suficientes. Não existem ciclistas suficientes na cidade de Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes? Então, a gente vai esperar que 1 milhão de pessoas fiquem nas ruas usando bicicletas, para que então a gente entenda que a bicicleta é um veículo e não é só um brinquedo? Então fica aqui a minha pergunta para que você ajude nesse debate. Não seria necessário colocar como uma disciplina também nos cursos de formação de condutor? Não seria necessário fazer um debate público com muitos programas de TV, novelas e tudo mais, educando o povo para o uso da bicicleta como um veículo? Seria muito importante, né? Mas dê a sua opinião, manifeste isso aqui e ajude a gente a expandir essas ideias e a proteção aos ciclistas e a todos no trânsito. Porque afinal de contas, veja bem, olha o trauma dessas pessoas, olha o susto desse motorista. Felizmente foi poupado, né? Felizmente foi poupado.
Mas aquelas pessoas, por exemplo, na ocasião do acidente, existia gente ali na rua, existia gente dentro do ônibus. Olha o susto dessas pessoas, olha o trauma delas. É possível poupar toda a nossa população desses problemas. O que você tem a dizer? Comente aqui embaixo, deixe sua participação e nos ajude a crescer.